Durante décadas, a maioria das pessoas acreditou que a espionagem internacional era algo restrito a filmes de Hollywood, agentes secretos e missões impossíveis. Mas por trás das manchetes e dos discursos diplomáticos, uma realidade muito mais complexa estava sendo construída. Enquanto governos negociavam acordos e líderes mundiais apertavam as mãos diante das câmeras, uma gigantesca estrutura tecnológica crescia silenciosamente. Um sistema tão amplo que, segundo especialistas, foi capaz de monitorar comunicações em praticamente todos os continentes. E o mais impressionante é que grande parte dessa rede permaneceu invisível para o público durante anos. Antes de continuarmos, se você gosta de conteúdos sobre geopolítica, tecnologia, espionagem, megaprojetos secretos e os bastidores do poder mundial, inscreva-se agora no canal Engenharia Proibida e ative as notificações. Aqui você vai descobrir histórias que raramente aparecem nos grandes noticiários e entender como decisões tomadas nos bastidores podem influenciar bilhões de pessoas ao redor do planeta. A história desse sistema começa durante a Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos perceberam que o novo campo de batalha não seria apenas militar. Informações passaram a ser consideradas tão valiosas quanto tanques, navios ou mísseis nucleares. Quem tivesse acesso aos planos do adversário possuiria uma vantagem estratégica gigantesca. Foi nesse contexto que diversas agências de inteligência expandiram suas operações, mas uma delas se tornaria particularmente poderosa: a Agência de Segurança Nacional, conhecida mundialmente pela sigla NSA. Ao contrário da CIA, que ficou famosa por operações clandestinas e ações em território estrangeiro, a NSA desenvolveu uma especialidade diferente. Sua missão principal era interceptar comunicações. Inicialmente, isso significava monitorar transmissões de rádio, sinais militares e comunicações diplomáticas. Mas à medida que a tecnologia evoluía, o alcance da agência crescia em uma velocidade impressionante. A revolução digital transformou completamente o cenário. Telefones, computadores, satélites e, posteriormente, a internet passaram a gerar quantidades gigantescas de dados. Para estrategistas americanos, surgiu uma oportunidade sem precedentes. Se fosse possível acessar essas informações, seria possível compreender movimentos econômicos, decisões políticas, estratégias militares e até tendências sociais em escala global. Foi então que começou a surgir uma infraestrutura silenciosa, espalhada pelo planeta. Satélites de comunicação passaram a cobrir regiões inteiras. Centros de processamento de dados foram construídos em locais estratégicos. Estações de escuta foram instaladas em diferentes países aliados. Cabos submarinos, responsáveis por transportar a maior parte do tráfego mundial de internet, passaram a receber atenção especial dos serviços de inteligência. O aspecto mais impressionante desse sistema não era apenas sua dimensão física, mas sua capacidade de integração. Cada ligação telefônica, mensagem eletrônica ou transmissão digital representava uma pequena peça dentro de um quebra-cabeça gigantesco. Com o avanço da computação, tornou-se possível cruzar informações de milhões de fontes diferentes e identificar padrões que seriam impossíveis para analistas humanos detectarem sozinhos. Durante muitos anos, a existência dessa estrutura permaneceu cercada por sigilo. Embora especialistas suspeitassem de sua dimensão, poucos conheciam sua verdadeira extensão. Isso começou a mudar quando diversas investigações jornalísticas e documentos vazados revelaram detalhes surpreendentes sobre programas de vigilância em escala global.
As revelações mostraram que o objetivo não era monitorar apenas adversários estratégicos. Em diversos momentos, países considerados aliados também apareceram nos relatórios. Líderes políticos, diplomatas e instituições internacionais descobriram que suas comunicações poderiam estar sendo observadas por sistemas extremamente sofisticados. Esse fato provocou debates intensos em todo o mundo. Para alguns especialistas em segurança nacional, a coleta massiva de informações era uma necessidade diante de ameaças globais cada vez mais complexas. Terrorismo internacional, espionagem industrial, ataques cibernéticos e organizações criminosas exigiam ferramentas avançadas de monitoramento. Por outro lado, críticos argumentavam que a vigilância em larga escala representava riscos significativos para a privacidade e para a soberania dos países. Se uma única estrutura tecnológica fosse capaz de observar comunicações em diferentes partes do planeta, quem garantiria que esse poder não seria utilizado de forma abusiva? A questão se tornou ainda mais relevante com o avanço da inteligência artificial. Sistemas modernos conseguem analisar volumes de dados que seriam impossíveis de processar apenas com operadores humanos. Algoritmos são capazes de identificar padrões de comportamento, conexões entre indivíduos e possíveis ameaças em questão de segundos. Isso significa que a espionagem do século XXI deixou de depender exclusivamente de agentes infiltrados ou equipamentos escondidos. Hoje, grande parte da disputa ocorre dentro de servidores, redes digitais e sistemas automatizados espalhados pelo mundo inteiro. A guerra da informação tornou-se tão importante quanto qualquer conflito militar tradicional. Enquanto isso, outras potências perceberam rapidamente o valor estratégico dessas capacidades. China, Rússia e diversas outras nações passaram a investir bilhões de dólares em tecnologias semelhantes. O resultado foi o surgimento de uma nova corrida global, não por territórios ou recursos naturais, mas pelo controle da informação. Nesse cenário, cabos submarinos, centros de dados, satélites e redes de comunicação passaram a ser considerados ativos estratégicos. Quem controla essas estruturas possui acesso privilegiado ao fluxo de informações que movimenta a economia mundial. E em um mundo cada vez mais conectado, informação significa poder. Talvez o aspecto mais intrigante dessa história seja que a maioria das pessoas continua sem perceber o tamanho dessa transformação. Todos os dias, bilhões de mensagens atravessam oceanos. Satélites enviam sinais continuamente e sistemas automatizados processam volumes inimagináveis de dados. A infraestrutura que sustenta esse fluxo permanece praticamente invisível para quem utiliza a tecnologia no dia a dia. O que antes parecia ficção científica tornou-se uma realidade geopolítica. A espionagem moderna não acontece apenas em salas escuras ou encontros secretos. Ela ocorre dentro da própria estrutura que conecta o planeta. Redes digitais, sistemas de comunicação e plataformas tecnológicas transformaram-se em campos de batalha silenciosos, onde governos disputam influência, segurança e vantagem estratégica. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto desse sistema já existe, mas sim até onde ele poderá chegar. Em uma era marcada por inteligência artificial, computação quântica e conectividade global, o próximo passo dessa corrida tecnológica pode redefinir completamente a relação entre privacidade, segurança e poder. Porque no mundo atual, quem controla a informação não apenas observa os acontecimentos. Muitas vezes, controla a própria direção que eles irão seguir. E essa pode ser a engenharia mais poderosa e mais proibida já construída pela humanidade.